Bom, e o último fone apresentado foi o dinâmico, o Moondrop Void. Gostei do nome, tá? Void, vácuo. Isso dá a impressão de que ele tem uma dinâmica legal. E assim, gente, eu achei esse o mais interessante do meu ponto de vista. O fone que eu particularmente mais estou com vontade de testar. E sinceramente, olhando os três, talvez mesmo sendo o fone mais barato, seja o fone que eu mais goste. Porém, foi um pouco complicada a apresentação dele em alguns pontos, tá? Como eu disse, o apresentador é um cara muito apaixonado, mas ambicioso também. E eu senti um quê de prepotência aqui que eu não gostei e posicionaram um fone de forma relativamente complicada para mim. Porque assim, é um fone dinâmico chinês, tá? Da Moondrop, de US$ 200. O que você espera? Um ótimo custo-benefício. Fone de R$ 1.000 da Moondrop dinâmico. Você espera que vai ser um fone ali que vai competir com R$ 100 da HD600, KG712 Pro, a DT880 da Bear Dynamic, custando menos e quem sabe sendo melhor, né? Porém, eles posicionaram o fone da seguinte forma. Ele comentou como não existem muitos fones dinâmicos high-end bons no mercado. E ele queria fazer um. E o Void é esse fone. Bom, então ele está colocando que o fone é high-end custando US$ 200 e competiria com fones high-end dinâmicos não tão bons. Quais fones são esses? Cara, pô, tem muito fone dinâmico absurdamente bom. Focal, né? A dinâmica absurda, sonoridade extremamente detalhada, palco sonoro coerente pra caramba, separação instrumental absurda. Denon e Fostex, né? Driver de biocelulose impressionante, com uma dinâmica muito impressionante também. São fones mais em V ou mais quentes, com mais graves, não são neutros. Eu sei que eles estão procurando algo muito neutro, mas na minha opinião não tem problema nenhum o fone ter sua curva de resposta de frequência diferente, desde que ela seja coerente. E a Denon tem uma curva muito coerente e fones absurdamente capazes, tá? Você tem Audio-Técnica com o 5000X, se eu não me engano, 2000X e essa linha deles, que eu confio que sejam absurdamente bons, porque o AD700X, 900X, que são mais baratos, já são ótimos fones. Você tem a Bear Dynamic com o DT1990 Pro, que é um fone um pouco complicado, mas tecnicamente o driver é muito capaz. Tem o Tesla T1, T2, T3 também. Cara, você tem ZMF, enfim, você tem muitos fones dinâmicos bons e high-ends. Então você fica com a pulga atrás da orelha quando eles posicionam o fone dessa forma, falando que ele veio para suprir um vácuo no mercado que é de fones high-end dinâmicos bons e o fone custa US$ 200. Cara, das duas uma. Ou ele não é high-end coisa nenhuma, para mim ele me parece mais um mid-end, considerando o preço. E ele obviamente não vai competir com Focal, com Denon, com Fostex, com os high-ends da Sennheiser, da Audio-Técnica, da Bear Dynamic. Eu tenho 90% de certeza que é o que vai acontecer. Então essa frase que ele comentou fica um pouquinho complicada, porque ele vai ter que bancar. Agora que ele falou que não tem fone dinâmico bom no mercado e ele vai lançar, e aí? Ou a segunda opção é que ele peite esses fones e custe US$ 200, coisa que vai ser assim absurdamente incrível para nós usuários. Eu vou comprar esse fone, se ele tiver a dinâmica de um focal, o detalhamento de um focal, meu amigo, eu não vou trocar de fone tão cedo, porque esse fone vai custar R$ 1.000 e vai competir com fones de R$ 5.000. Então eu achei o Void um pouco complicado nessas questões de posicionamento mercadológico que eles colocaram na apresentação. Claro, é uma apresentação, eles têm que vender a sardinha deles, mas tem que ter cuidado. Agora falando do fone em si, a construção dele eu achei muito interessante, eles não mostraram muito material, não mostraram tanto as earpads, mas eu achei interessante no seguinte ponto. O design é muito diferente, eu achei um fone muito bonito, um fone todo branco, parece confortável, então eu achei ele mais diferentão, porque o Venus e o Moondrop Zero lembram muito os fones da Hi-Fi Man, principalmente o Hi-Fi Man Susvaro, o high-end deles.
esse já foi bem diferente. Bom, em aspectos do som, algumas coisas interessantes é que assim, eu tava com medo desse fone ser muito magro, frio e com pouca dinâmica. É tudo que você não quer num driver dinâmico, na minha opinião, né? E assim, o gráfico de resposta de frequência, primeiro de tudo, tem mais graves que os irmãos ali Venus e Moondrop Zero, o que eu gosto. Parece que tem uma extensão legal, não é tão boa, claro, porque é um fone dinâmico, mas parece que vai ter uma extensão satisfatória. Tem um rampzinho ali nos médio graves indo para os médios, então vai ter um calor a mais nas vozes, coisa que eu gosto. E ele parece que vai ser um fone com bastante dinâmica por alguns aspectos. Primeiro, a resposta do voice coil ali é de 1 Tesla, e isso é bastante. Eu sei por referência que o Denon 5200, se eu não me engano, tinha essa resposta de 1 Tesla. O Denon D7000 acho que era 1.25 ou 1.5. E são fones famosos por terem um punch muito grande nos graves. Então você pode esperar uma dinâmica com esses dados interessante. Claro, isso não reflete 100% o som do fone, obviamente a gente tem que ouvir ainda, mas é um dado interessante. Outro dado interessante para a dinâmica foi que eles falaram que a engenharia do coil, do voice coil ali, a bobina, né, vai ser bastante leve. Eles usaram um material muito leve e assim, uma empresa que faz voice coils com uma leveza incrível e fica com uma dinâmica absurda é a Focal. A Focal tem voice coils ali que, cara, são o peso de uma pena, principalmente o Utopia. E isso faz eles terem uma excursão muito alta, uma velocidade muito alta e ficam, cara, fones sensacionais. Porém, esse voice coil muito leve traz alguns problemas para os focais de quality control. São fones que às vezes o driver morre, né? Então a Moondrop tem que cuidar com isso, mas eu acho que eles vão sim. Resumindo, o Void, tirando a apresentação dele um pouco complicada no posicionamento mercadológico, foi o fone que eu mais gostei em resposta de frequência olhando pelo gráfico. Claro, não quer dizer tudo. E me parece que vai ser um fone com muita dinâmica, que eu estava preocupado que não tivesse. E é tudo que eu quero. Um fone da Moondrop barato, bom, dinâmico, com uma dinâmica incrível, uma sonoridade coerente. E vamos ver se ele acompanha aspectos técnicos, detalhamento, velocidade, espacialidade, conforto. Se realmente essa resposta de frequência é coerente, né? E assim, ele está previsto para setembro, se eu não me engano. Eu não anotei aqui, mas eu acho que é setembro. E assim, gente, lançando esse fone eu vou comprar. Esse é o fone da Moondrop que eu vou comprar para review. O eletrostático e o planar, infelizmente, estão muito caros para mim no momento. Mas o Void vocês podem esperar review e é o fone que eu tô mais hypado, cara. Se ele tiver ali 70% da dinâmica de um focal por esse preço, vai ser o meu fone por um bom tempo. Bom, gente, esses foram os vídeos da apresentação da Focal, os fones da Focal Over-ear. Vamos esperar para ver o que acontece. Apresentação ambiciosa, fones ambiciosos. E eu vejo vocês, quem sabe, na review do Void. Fui!